Vamos falar de política um pouquinho. Vamos. Tava light o tema, né? Agora vamos falar sobre uma coisa mais pesada. Vamos falar de política, que eu sinto que a gente já teve uma conversa muito legal sobre esse tema, e eu li que você recentemente deu uma entrevista falando que era meio que tipo assim, o bolsonarismo chegou no limite. O governo Bolsonaro chegou, não tem mais argumento nenhum. Eu não sei mais nem o que falar, sinceramente. Eu não sei mais nem o que falar. Jura? Não, me faltam... Cansei já. Não, me faltam adjetivos, assim. Mas então, assim, em vez do bolsonarismo, assim, por que você acha que ainda existe um apoio muito grande a essa loucura toda? Tá. Apoio que cresceu, hein? Sim. Vamos lá. É o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial tem assim, uma importância gigantesca nisso, mas não é só isso. Não é só isso. E eu acho que é pouco produtivo a gente ficar imaginando que é só o auxílio, porque aí o auxílio acaba, aí você vai perceber que não alterou tanto, aí a gente vai fingir uma surpresa. Então a gente tem que pensar realmente as razões mais profundas desse ainda apoio para não ser pego de surpresa quando o auxílio acabar, porque provavelmente em algum momento vai acabar, porque o dinheiro não nasce em árvore. Eu acho que a gente tem que partir aqui de uma premissa que é a seguinte. Tem uma parte do bolsonarismo que é bolsonarista não importa o quê. Não há argumento, não há fato grave, não há fato novo, não há crime, porque agora a gente entrou no momento de crimes, né? Crimes bastante evidentes que possam ter sido praticados por familiares do presidente. Não há nada, não há declaração imbecil que ele faça, não há um desrespeito e um desprezo com a vida como ele tem demonstrado no tratamento com a pandemia. Não há nada que esse sujeito possa fazer que vá abalar essa parcela, que vamos chamar dos 30%, um pouco menos, vamos colocar de 20% a 25%. Então, assim, do ponto de vista estratégico, se eu fosse um político, coisa que eu não sou, eu deveria assumir esses 20%, 25% como assim... Perdemos. Esse a gente não mexe. Porque é o sujeito que não é que ele enxerga assim, ele enxerga assim. Né? Assim. Não tem, não tem uma outra visão. Nada que possa acontecer vai fazer deixar ele de apoiar o Bolsonaro. Isso parte um pouco de uma estratégia inteligente que ele tem, uma das poucas, se não a única, mas foi copiado, porque ele copiou isso do Trump principalmente, é de viver sempre em campanha. Né? Você vê, do nada ele joga um tema como a questão do aborto, um tema... Então, essa pauta conservadora de costume, que ela alimenta muito esses 25%, porque é uma das pautas imutáveis contra aborto, drogas, kit gay, toda essa pauta conservadora completamente ultrapassada do governo Bolsonaro, mas ele sempre lança... Você vê que essa pauta ela nunca morre. Não importa o que esteja acontecendo, ele surge de novo com essa pauta, porque é essa pauta que retroalimenta essa militância limítrofe que ele tem, que é essa que não vai sair. Então, assim, ele consegue manter essa base de apoio e aí o restinho para frente ele vai com auxílio emergencial, com uma outra coisinha ali, outra coisinha acolá, conseguindo aumentar. Então, assim, é um desafio enorme para quem é político perceber qual é a estratégia, principalmente em 2022, de fazer oposição a esse governo, porque a estratégia básica, bicho, não funciona, não está funcionando. Como é que a gente pensa o seguinte? Olha a quantidade de denúncias graves contra parentes próximos do governo, são semanais. O que acontece? Nada. A gente está normalizando o absurdo, para a gente virar normal. Banalizamos. A BIM produziu relatórios para o filho do presidente. Tudo bem. Não sei. É mais uma. Gente, como assim mais uma, né? Então, por isso que, assim, a situação... Tentou derrubar o cara da Polícia Federal para colocar o parceiro para ajudar. Tudo bem, né? Imagine. Banalizamos isso. Eu acho que realmente essa questão ideológica inflama essa turma e faz defender acima de qualquer suspeita. Qualquer coisa. Não tem argumento. Porque finalmente alguém vem a público dizer que fetos não podem morrer na barriga da mãe estuprada. É uma coisa que eu pensava há tanto tempo e eu tenho finalmente um interlocutor para isso. Né? E a tua filha mulher foi uma fraquejada, e filho meu não é gay, e gente... Você imaginava que o Brasil tinha esse conservadorismo desse jeito? Porque para mim
patético. Eu, Porto Alegre, cara de cidade grande, menino de apartamento, né? Vendo Globo a vida inteira. Você não imagina que... Bicho, mas sabe o que eu acho que aconteceu? É um Brasil que eu não conheço. A gente tirou esse tipo de gente do armário, porque o cara se sentiu representado. Essas pessoas sempre existiram, mas acho que assim, num mundo mais moderno, mais globalizado, mais representativo, ainda bem, mais plural, esse discurso, se não tivesse o Bolsonaro, ele ficaria escondido num grupo que o cara tem vergonha de falar um absurdo. Só que agora ele vê o presidente da República vociferando esse absurdo, ele se sente representado ali. Então o que acontece hoje em dia, e a rede social também ajuda bastante, né? Pra você ver esses malucos com bilhões de seguidores falando uma abobrinha atrás da outra, ou seja, você tem espaço para falar, você tem eco e você tem uma representatividade no cargo máximo da República, que é o presidente. Então, o sujeito que estava lá escondido na sua cidade, na sua casa, no seu apartamento, com esse pensamento mais quieto, pô, esse cara hoje em dia se sente livre para fazer um canal de YouTube e sair falando dos maiores absurdos. Então, assim, tiramos essas pessoas do limbo. E tinha também, sempre teve uma arrogância da esquerda de não reconhecer. Porque eu não reconhecer do meu apartamento em Porto Alegre, tudo bem, eu não faço parte do jogo político. Total. Mas é um desconhecimento do próprio país. E também esse discurso, né, ele nunca reverberou, por exemplo, na mídia. É um pouco erro, cagada, os americanos fizeram também. Hollywood é extremamente liberal e é de esquerda. Quando o Trump aparece com esse discurso direitão, conservador, ideológico, ele acaba dando uma voz, não é que não foi ouvida nas discussões familiares. O cara ligava a televisão e não era isso. O cara ligava a televisão e via dois caras se beijando. E ele se sentia aqui, ó, né, engolido, até que finalmente ele consegue botar pra fora no presidente da República, que é basicamente o cara que manda no país, né? Vira um negócio... Você sente que há um pouco dessa... A esquerda não conseguiu entender esse movimento? Qual é o passo para ver uma disputa? Porque hoje a gente não tem a gente, quando eu falo, parece que eu estou dizendo eu sou um grande representante da esquerda. Não é isso. Eu simplesmente acho que não tem uma voz hoje em dia para... Eu vou te dizer mais. Eu tive outro dia... meus amigos de direita não são mais amigos, assim, viraram meros conhecidos. Então com esse eu não tenho mais problema. Com bolsonarista eu nem discuto, tirando um ou outro que eu ainda acho. Mas eu tenho tido embates e discussões com o campo progressista e de esquerda, e uma que foi recente, que eu achei muito curiosa, foi uma pessoa extrema, que eu respeito muito, assim, uma pessoa histórica dentro da esquerda, que virou para mim e falou assim: vocês superdimensionam o poder dessas redes sociais, isso aí não influencia em nada. Por exemplo, esse Felipe Neto, como é que vocês... Quem é esse cara? Por que vocês dão tanta bola para o que ele fala? Eu falei, olha, meu amigo, assim, eu acho que você tem que rever, você pode não concordar com o Felipe Neto, fica absolutamente tranquilo para discordar, mas assim, dizer que ele não tem relevância no cenário político hoje em dia, bicho, é assim, é um desconhecimento. Você pode pegar o Felipe Neto, você pode pegar qualquer outra pessoa que tenha uma penetração, pelo menos uma camada e numa faixa etária social, assim, grande. Então você diminui. Então, assim, esse pensamento do figurão da esquerda, histórico, de pegar e falar... Vocês superdimensionam o poder de rede social. Em 2020, falar isso, bicho, olha a campanha do Boulos. O cara saiu de 5% e foi pro segundo turno. Quase ganhou. O Felipe Neto estava na Time Magazine. Então, era assim, na Time ou na... E a pessoa, você está super assim, essa importância de rede social hoje em dia, vocês dão muita importância para isso. Não é, bom, obviamente que não é só isso, mas você diminui a importância de uma forma de comunicação, um canal de comunicação, de uma plataforma de comunicação nova como é as tantas existentes na rede social, é simplesmente fechar seu olho para 2020 e para o que está aí pela frente. Então isso me preocupa. Quando eu vejo uma pessoa importante da esquerda, por exemplo, que vai ter que disputar uma eleição em 2020 e vai ter que fazer acordo e vai ter que fazer uma frente ampla, senão o bolsonarismo vai ganhar, com um pensamento desse. Então isso me apavora, porque nada para mim pode ser pior do que a gente imaginar a possibilidade desse sujeito ser reeleito em 2022. Essa possibilidade existe. Quem você sente que subestima figuras como Felipe Neto? A esquerda? Claro que a esquerda, sim. A esquerda, obviamente não vou generalizar. Claro que não, mas eu já conversei com pessoas, enfim, ou ativamente de partidos de esquerda ou pessoas com pensamento progressista que diminuem, que não vou focar no Felipe Neto, ele simplesmente... Foca sim porque dá acesso, né, Matheus? O nome Felipe Neto no nosso título,
o nosso AdSense cresce aqui. Não, assim, eles menosprezam o momento que a gente está vivendo, Sim. né? Assim, eu coloquei no Twitter uma coisa depois da eleição agora de prefeito. Eu falei, gente, lição para a esquerda. Frente ampla no primeiro turno. No segundo turno é redução de danos, meu amigo. No segundo turno você faz frente ampla pensando em 2022. Não tem que pensar em fazer uma frente ampla no segundo turno. No segundo turno é redução de danos. Quem a gente vai colocar para esse cara não ganhar? Frente ampla no primeiro turno. Vocês têm que começar a se coçar, construir uma frente ampla com o centro, com centro-esquerda, até com pessoas conservadoras, mas que não sejam completamente lunáticos, radicais, como são os bolsonaristas. Mas assim, frente ampla para mim é isso. Porque senão esse cara vai ganhar em 2022. E aí vamos chorar sobre leite derramado, entendeu?